Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre a função seno. Bom, então aqui nós temos a função seno, né? E a situação está representada aqui no círculo trigonométrico. O eixo y é o eixo que representa o seno de x. Então y é igual a seno de x. Se eu tiver um arco aqui representado nesse círculo, né, esse arco x aqui, a projeção dele é representada no eixo y, a seno de y, em azul aqui, ó. Então nós temos os sinais de representação da função seno. O primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante é positivo também, o terceiro é negativo e o quarto quadrante é negativo também. Então, se a gente verificar, for fazer o seno de cada um para cada quadrante, vai verificar que o sinal está bem certinho aqui dentro desse limite. Representando uma tabela, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O primeiro é positivo, o segundo quadrante é positivo, o terceiro é negativo e o quarto é negativo também. Como representar então o gráfico da função seno, né? Y igual ao seno de x. Para construir o gráfico da função seno, vamos fazer o uso da seguinte tabela. Nós temos que atribuir alguns valores para o x para poder calcular o y. O x podemos começar pelo zero e fazendo aqui de meio em meio, né? Eu vou ter aqui o primeiro ponto A aqui, onde o x vai ser zero. Seno de zero, isso é tabelado, tá? Tem em livro ou pode usar a calculadora científica. Seno de zero resulta em zero. O x é zero e nesse caso aqui o y vai ser zero também. Depois nós podemos atribuir o próximo valor π sobre 2, tá? Que representa 90 graus. Né? Π é 180, 180 dividido por 2 vai dar 90. O seno de 90 graus é 1. Quando o x for π sobre 2, no x nós estamos representando em radianos, o y vai ser 1. Esse seria o ponto B. O ponto C, quando o x for π, 180 graus, o seno de 180 graus é zero. Ponto D, o x, então, seguindo de meio em meio ali, o x é 3π sobre 2, e aí, no caso, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E depois do ponto E, o x vale 2π e o seno de 2π é zero. Então, tenho cada ponto aqui. O primeiro ponto tem um par coordenado 0 e 0, né? X igual a 0 e y igual a 0. O segundo ponto B aqui tem outro par ordenado, onde o x é π sobre 2 e o y é 1. O ponto C, o x é π, o y é 0 e assim por diante. Como construir o gráfico no GeoGebra? Observe a função no detalhe ampliado na figura 02. Então aqui eu tenho uma imagem geral do aplicativo GeoGebra. Então nessa parte aqui inferior, né, olhando para a tela inferior esquerda, eu vou digitar a função da seguinte maneira, conforme está mostrando aqui ampliado. Ó. O f de x vai ser igual à função, abre o colchetes, né? Sim, ele não escreve seno, né, de seno, né, sim, com n, né? Abre parênteses aqui, x, vírgula, de 0 até 2π, tá? Então ele também não representa ali o símbolo π, tem que escrever π. Então ele está dando um limite ali, onde esse gráfico vai ser construído, senão ele vai fazer até o infinito. Então para a gente delimitar um limite inferior e o limite máximo desse meu gráfico, a gente coloca aqui esses dois limites, o inferior 0 e o máximo 2π, para ficar delimitado, tá? Conforme a gente vai ver aqui na figura. Então após isso, né, após digitar ali aquela função conforme está ali no modelo, a gente tecla Enter e ele vai construir a função. Aqui a função ela está já formatada, eu fiz algumas alterações nela, mudei a cor, isso aí no próximo vídeo eu posso mostrar no GeoGebra como fazer. Que ela está em vermelho, né? Essa ali que seria a função. Se eu não tivesse feito aquela limitação, ela teria construído esse meu gráfico para a esquerda aqui até o infinito e para a direita também até o infinito.
Então aquele 0 até 2π é para delimitar a função. Então aqui estão aqueles pontos que nós tínhamos na tabela. O A, o B, o C, o D e o E. Então vamos ver outro exemplo. Quando o y for igual a seno de 2x. Para essa situação aqui, nós utilizamos o seguinte artifício. Um artifício matemático para poder resolver, montar a tabela, né, e calcular ali o valor do seno de x. Nós vamos fazer 2x igual a A e isolar aqui o x. Então o x vai ser igual a A sobre 2. Então nós temos aqui o x, A sobre 2, e o y, então no lugar aqui de 2x nós vamos substituir por A. Então vai ficar y igual a seno de A, para facilitar o cálculo ali, né? Em vez de atribuir valores para x, nós vamos atribuir valores para A. Então o A vai ser 0, o primeiro valor de A aqui vai ser 0, o ponto B vai ser π sobre 2, o ponto C π, o ponto D 3π sobre 2 e o ponto E 2π. E aí nós vamos calcular aqui o x, né, fazendo conforme nós encontramos ali o A dividido por 2. Então o primeiro valor de A ali é 0, né? Então 0 dividido por 2 vai dar 0. Então o primeiro valor de x aqui é 0. O segundo valor de x aqui, ó, o A vale π sobre 2, então é π sobre 2 dividido por 2. Né? Π sobre 2 dividido por 2 vai dar π sobre 4. Tu inverte ali a fração e vai ficar π sobre 2 vezes 1 meio, né? Vezes 1 sobre 2. Vai ser 2 vezes 2 aqui embaixo, ó, no denominador. Então vai ficar π sobre 4. O outro ponto aqui, ó, o A vale π, o x vai ser π sobre 2. Depois o outro ponto, o A vale 3π sobre 2, 3π sobre 2 dividido por 2. Então vai ficar 3π dividido por 4, usando a mesma ideia desse outro aqui, né? E o último aqui então é do A é 2π, 2π sobre 2 vai dar π. E aí eu vou calcular o y fazendo o seno de A. Então o seno desses valores que estão aqui, ó. O valor do primeiro aqui, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0, né? Ou seno de 0, seno de 90 graus, seno de 180 graus, seno de 270, seno de 360. Os valores aqui dos pontos vai ficar o ponto A, o x vale A e o y vale 0. O x está aqui, o y está aqui. No ponto B, o x vale π sobre 4 e o y vale 1. O x vale π sobre 2, o y vale 0. O x vale 3π sobre 4 e o y vale menos 1. No ponto E aqui, o x vale π e o y vale 0. Depois é só marcar os pontos no gráfico. Aqui eu construí ele no GeoGebra, né, lançando os pontos conforme o exemplo. Mas para fazer manual, né, então é só marcar o ponto aqui no plano cartesiano. Ó. No eixo x aqui eu tenho os valores em radianos e no eixo y então os valores aqui em decimais. O primeiro ponto aqui é o x igual a 0, o y igual a 0, né, então está na origem do plano cartesiano. O segundo ponto, conforme a tabelinha aqui, é o π sobre 4. Ó. Quando o x for π sobre 4, o y vai ser 1. Ó. O ponto C, quando o x for π sobre 2, né, conforme está aqui, o y é 0, então ele está bem em cima do eixo. Né. Depois, o próximo ponto, quando o x for 3π sobre 4, o y vai ser menos 1. Está aqui o ponto D. E o último ponto E ali vai ser o x igual a π e o y igual a 0. Vejam que é cíclico. De tanto em tanto tempo ele vai passando pelo eixo x, vai cruzando o eixo x. Quando ele cruza o eixo x, o y é 0. Esse é o gráfico do y igual a seno de 2x. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Tirinhas após os créditos.